Gratidão. E aqui mais uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem. Despertar coletivo. Todos passarão pelo despertar coletivo. Temos que reconhecer quem somos e entendermos a verdadeira espiritualidade. Apoiamos esse trabalho, mas é necessária a colaboração, pois um não pode fazer o trabalho do outro, mas precisa colaborar. A colaboração faz parte da natureza humana, porém não foi reconhecida na fase anterior. Agora, todos são convidados a reconhecê-la para que possamos seguir numa nova humanidade. Cada um deve assumir a tarefa de trazer para a realidade física a vida interna. Alinhar-se é manter-se em plena convicção de que cada um de vocês já é o que veio ser em consciência. Mas, mais uma vez, alertamos para a colaboração e união cósmica. Coragem e força para entregar-se ao divino. Gratidão. Então, essa mensagem de hoje, né? Aproxima-se aí um grande despertar, os despertares, né? Eles vão acontecendo em vários níveis, né? Entendendo que não é tudo de uma vez, né? Não é algo que acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, cada um está num nível do despertar, né? Então, um nível de consciência, um nível de percepção, um nível de entendimento. E esse despertar, ele vai sendo cada vez mais ampliado. Então, a consciência, ela vai se expandindo infinitamente, não tem um limite. Mas, no momento em que a gente está na Terra, né, nessa transição, são momentos de níveis de consciência que vão despertar em toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade precisa reconhecer, né, como diz a mensagem, a verdadeira espiritualidade. Né? Então, o que é a verdadeira espiritualidade? É entendermos que somos seres, né, espirituais, estamos encarnados, fazendo uma experiência física, mas somos seres espirituais. Então, essa realidade ela não está presente na grande maioria da humanidade. Então, a humanidade acredita que está fazendo uma vida material, está fazendo uma vida física. E com esse despertar, ou seja, quando a energia vai se aproximando da nossa fisicalidade, a gente vai tomando consciência, né? A nossa consciência vai recebendo mais luz, a nossa alma, a nossa consciência, a gente vai percebendo mais o que está acontecendo com nós mesmos. Né? Então, quem está no nível material, físico, e considera que isso é a única realidade, e não quer saber de despertar, vai ficar cada vez mais no nível físico, nos padrões do velho mundo. Porém, a alma recebe essa luz, né? Recebe essa frequência, recebe essa energia. Em algum momento a pessoa vai perceber, vai despertar para a sua verdadeira vida, como diz, né? Então, o que nós temos que fazer? Trazer para cá significa trazer para cá a nossa verdadeira vida, a vida interna, é justamente a gente despertar esse núcleo interno e perceber que a vida se faz através de nós. E a gente tem que se entregar, o que é o mais difícil, né? Se entregar ao processo da vida. Porque o ego resiste, né? De todo jeito, tudo, ele está sempre resistindo o tempo todo, conflitando, brigando. Ele sempre quer alguma outra coisa, porque ele não entende. Então ele acredita que ele precisa lutar. E a vida está dizendo, não é para lutar, né? É para aceitar a união com o divino, com o eu superior, para seguir de uma forma pacífica, para seguir a vida, para colaborar com a vida. Então, essa mensagem deixa claro, mais uma vez, a questão da colaboração. A gente tem que aprender a colaborar. Né? Colaborar não é só eu fico aqui e os outros resolvem. Né? Não, a gente tem que fazer um movimento, né? Ou seja, o dar e receber, tem que ter esse movimento.
Por quê? Porque cada um de nós está conectado, todos estamos conectados. Então, tudo está conectado e tudo precisa acontecer num determinado ritmo, né? Então, tem que fluir, tem que funcionar. Então, funciona para um, vai ajudando o outro a funcionar. E assim, tudo vai se libertando e se entregando. Então, a nova humanidade é uma humanidade que visa a colaboração, ou seja, já dentro desse código genético, vamos chamar assim, né, justamente dessa nova consciência, a colaboração já é algo normal. Né? Ela não tem mais resistência em colaborar, o ser não tem mais resistência. Ele faz o que tem que ser feito e ele não fica ali pedindo, né, ou querendo saber por que vai fazer, se vai fazer, se não vai fazer. Ele simplesmente faz. Então, para a gente chegar nesse nível de consciência, com todo o apelo que tem no mundo, né, que é muito forte ainda, esse despertar coletivo tem que acontecer, para que todos entendam. Então, todos precisam ter o acesso do que está acontecendo no planeta. Ou seja, o que acontece, o que é transição planetária, o que são esses luzes no céu, o que são essas naves. Então, em algum momento, isso tudo tem que vir à tona para que todos possam ver. Aqueles que não creem, né, que precisam ver, verem também. Por quê? Porque na medida que todo mundo vê, todos, não importa que conclusão vai tirar, o que vai acontecer depois. Mas, se eles estão vendo, eles já partem para outra perspectiva. Mesmo que não acredite, a energia já se move para outro lugar. E isso liberta o planeta para a transição e para que cada um siga o seu caminho. Porque isso é necessário. A gente não pode ficar entre mundos, né? Não podemos continuar entre mundos. Então chega um momento que a gente tem que seguir o nosso, né? Seguir o nosso caminho, cada um seguir o seu. E aí os que estão unidos em determinado caminho vão unidos nesse caminho. Por quê? Porque a união na ascensão é união. O outro não é. O outro não tem união. Então, o único caminho de colaboração é o caminho ascensional. É o caminho onde a gente vai junto, onde um faz uma coisa, movimenta outros que vão fazendo também, que vão sendo, né, que vão despertando, que vão percebendo, e aí tudo vai evoluindo e crescendo e progredindo. Então, não tem colaboração no qualquer outro caminho, somente no caminho evolutivo. Então, o caminho evolutivo a gente tem que se entregar, como diz a mensagem, com coragem, com força, porque é assim. Então é interessante, gente, de tudo isso. Gente, é muito interessante. Dói, né? Dói. Tem momentos muito difíceis. A gente passa o tempo todo, muitas situações. Por quê? Porque existe resistência. Mas muitas vezes não é nossa. São situações que estão coligadas. Então, a nossa consciência precisa se alargar para a gente entender isso. Porque quando a gente entende isso, a gente não entra nesse cabo de guerra. Porque esse é muito difícil. Então, a gente tem que, pouco a pouco, ir dissolvendo aquilo e seguindo. Então, fala força, coragem. Não é a gente forçar, né? Ai, meu Deus, agora eu vou forçar. Eu vou... né? Eu sei porque eu já tive assim, para mim é muito complicado isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando dentro de uma civilização muito diferente. Muito diferente, gente. Muito diferente. Onde para nós a colaboração, para os uranianos, a colaboração é como respirar. Por quê? Porque já se percebeu que sem isso a coisa não anda. Não anda. Então isso foi transcendido. E aí você chega aqui, e a colaboração é uma coisa de outro mundo. As pessoas ficam competindo, e querem competir. Abre uma coisa que ela vai competir com o vizinho. E isso é incompatível com a consciência cósmica. Incompatível, totalmente. Porque essa consciência visa a união com Deus.
Como é que a gente vai se unir ao todo se eu acho que o outro é melhor ou pior que eu? Se eu estou fazendo comparação. Não entra nesse alinhamento energético. Então, para a gente entrar nesse alinhamento energético, a gente tem que soltar a resistência. A gente tem que permitir que o eu superior nos guie, fazendo a entrega, ou seja, nos entregando ao nossa melhor versão. Porque a nossa versão humana não comporta esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa. Quando a nossa versão humana já foi purificadamente trabalhada, então ela já tem isso. Mas mesmo assim, dentro dessa civilização, você tem uma grande quantidade de pessoas que resiste. Resiste o que significa? Que ela não quer sair da zona de conforto. Você não pode chegar lá e falar, sai daí. Ela não quer, ela quer daquele jeito, ela quer continuar mantendo o velho padrão que está desmoronando. E a gente não pode fazer nada, porque é uma lei superior. Então, a lei superior você não pode mover ninguém dali se a pessoa não tem, porque tem livre-arbítrio, né? Então, se ela não tem essa atitude, não podemos fazer nada. Mas a energia está fazendo. Então, a energia crística, ela visa colocar cada ser diante dessa verdade, dessa realidade, percebendo isso. E então, a colaboração se torna algo natural, porque se percebe que não existe outro caminho. Como eu vou competir? Se o outro é o Deus, eu vou competir? Né? Então, não existe. Então, a gente precisa se unir através do coração. Então, novamente, nessa mensagem fala de força, coragem. Coragem, que vem do coração. Coragem. Coragem vem do coração. Porque a mente vai falar, não, como? Toda aquela coisa. Então, a gente tem que se voltar para o coração e buscar dentro de nós essa energia, essa força para a gente colaborar com esse processo, com o nosso próprio processo. Porque se a gente está colaborando com ele, a gente começa a colaborar com o outro, porque a gente vai perceber o que o outro está precisando também. E isso vai favorecer esse despertar coletivo, senão vira um caos total. Porque um despertar coletivo sem uma atuação de uma consciência cósmica, sem uma atuação de pessoas que possam de alguma maneira estarem equilibradas, vira uma bagunça total. Cada um vai numa direção. Porque o que a gente está vendo fora, não podemos esquecer de que o que a gente vê fora é reflexo. Então, tudo que a gente está vendo fora é reflexo. Esses reflexos estão sendo conduzidos pelas consciências de cada um. Eles não estão sozinhos. Só que eles estão em discordância com a consciência. Então, a consciência está pedindo para ir para lá, o reflexo está indo para cá, que é o personagem, né? Então, nesse alinhamento com o despertar coletivo, é o momento em que essa consciência se une a esse avatar, a esse personagem, para caminharem juntos. Então, se houver muita resistência, isso se desintegra, porque a alma, a consciência está operando fora do corpo, né? Fora da nossa fisicalidade, do corpo físico, do extrafísico. Então, se o ser não tem a consciência de que ele tem uma alma, isso vira uma bagunça geral. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Trabalharmos nós mesmos, né? Lembrando que a gente não pode trabalhar no outro, mas como diz a mensagem, a gente vai fazendo o nosso processo e então a gente fazendo o nosso processo, a gente está colaborando com todo, com toda a humanidade, porque estamos fazendo em nós, independente se o outro está fazendo ou não. Só que isso já ajuda o processo e também nos auxilia no sentido de que a gente pode perceber situações que o outro precisa e que a gente pode colaborar. Que a gente está no, né, no nosso momento, né, e o nosso eu superior está nos colocando, a gente vai colaborar. Então, essa colaboração precisa ser internalizada. Porque se não for internalizada, a pessoa fala, não tem nada a ver com isso. E aí compromete o plano divino.
o plano superior, que a gente não pode ter essa atuação. A gente tem que ter a atuação, obviamente, de acordo com aquilo que a gente tem condição, tem capacidade, tem entendimento, etc. Mas, né, a gente tem que ter um limite, obviamente, tudo isso, mas a gente não pode ter o contrário, a gente não pode estar no personagem fazendo de conta que não existe transição planetária, não existe nada disso e que depois a gente vai ver. A gente não pode. A gente tem que assumir, a mensagem diz, cada um de nós precisa assumir a tarefa de trazer para cá, né, trazer a vida interna, a nossa vida verdadeira. Então a gente precisa fazer esse exercício constante e contínuo, entendendo sempre que a gente tem que se render ao eu superior. Então não é que a gente vai sair fazendo coisas externas, não, vai fazer de acordo ao eu superior. E aí as coisas vão entrando nos seus devidos lugares, sem que a gente faça, né, o que não é para ser feito. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito e o despertar coletivo é algo gigante, algo gigantesco, porque o planeta tem aí 8 bilhões de pessoas, né? Cada diversos níveis de consciência, de percepção, de realidade, e tudo isso vai se organizando para que cada um siga aí a sua vida verdadeira. Gratidão.